Olá, meu nome é Giane, eu estou aqui então para a gente ter o curso do déficit de atenção e hoje é o primeiro módulo. Nós vamos conversar um pouquinho então sobre como, o histórico do déficit de atenção e para entender um pouquinho de onde eu venho, eu sou psicóloga formada pela PUC, depois eu fiz uma especialização em psicopedagogia, fundamentos psicopedagógicos do ensino, então a parte mais teórica da psicopedagogia. Tenho também um curso de especialização em sexualidade e relação de gêneros, educação, sexualidade e relações de gênero, e também uma especialização em tutoria, em EAD, e atualmente estou fazendo mestrado em educação. Todos esses cursos, após a minha graduação, o de fundamentos eu fiz na Unesp, em Santa Catarina, depois eu fiz as especializações de gênero, tutoria na URGS, fiz licenciatura em psicologia também na URGS, e agora estou fazendo mestrado também na URGS, em educação e tecnologias. Trabalho com déficit de atenção já há muitos anos, atendo pacientes e estudo, e comecei a dar cursos nessa área para professores na época da licenciatura. Então, que eu comecei os cursos pensando que trabalhar com isso é trabalhar com prevenção. Então, vamos começar o curso. Eu vou compartilhar a tela aqui conosco. Então, vamos falar do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E aí, eu acho que a pergunta é, por que é importante falar sobre o déficit de atenção? Vamos entender um pouquinho o que acontece. A gente vai ver que a prevalência do déficit de atenção na literatura varia de 0,5% a 26%. Estudos reconhecem a existência do déficit de atenção nas diversas culturas e suas taxas de prevalência equivalem-se quando os métodos utilizados são semelhantes. Então, o déficit de atenção ele não é só aqui no Brasil, ele em várias culturas já foram vistas. Usando-se os critérios do DSM-4, para quem não conhece, o DSM-4 ele é um livro que vai falar sobre todas as doenças mentais. 4 porque já é um dos últimos, eu não sei se atualmente já pode ter até o 5. Mas quando o Rode fez a pesquisa em 2007, era no DSM-4. A hiperatividade, sintomas de atenção e impulsividade são utilizados, quando esses critérios do DSM-4 são utilizados, a prevalência fica ao redor de 3 a 6% em crianças de idade escolar. O Rode, ele é gaúcho, ele trabalha no Hospital de Clínicas, ele trabalha também, como deu para ver, em 2007, há muitos anos com o tema do déficit de atenção no Clínicas, tem grupo de estudos lá e de pesquisa. Ele é reconhecido internacionalmente. Então, quando a gente falar em transtorno do déficit de atenção, o Rode é um pesquisador norteador
para a gente. Então, em Porto Alegre, foi realizada uma pesquisa em algumas escolas de primeiro grau, tá? Foram 484 crianças, usando, então, esse critério do DSM-4, tá? E uma escala também neuropsicológica. E nesse estudo se viu que, usando o DSM-4, a prevalência é 18%, e quando é a neuropsicológica, 3,5%. Então, um estudo da Guardiola, em 2000, uma pesquisa que ela fez. E a gente vê, então, por que é importante estudar o déficit de atenção? Porque a gente vê que ele prejudica as crianças na escola. Então, elas têm um risco muito maior, né, 2 a 3 vezes maior de qualquer outra criança que não tem esse diagnóstico, de ter fracasso escolar. E, frequentemente, quando a criança é hiperativa, ela tem dificuldades em termos de conteúdo teórico. Cerca de 20% a 30% das crianças apresentam dificuldades específicas que interferem na capacidade de aprender. Então, autoras que fizeram pesquisas com crianças, então estou trazendo os dados para vocês compreenderem quanto é importante a gente perceber uma criança com déficit de atenção, para que ela possa ter condições de utilizar a sua capacidade de inteligência e não entrar nesses percentuais, né, que a gente está vendo aqui. O mau desempenho escolar do aluno com déficit de atenção tem repercussões como necessidade de turmas especiais de apoio, sofrimento pessoal e familiar e a influência na vida adulta. Isso tudo, então, justifica o investimento no diagnóstico e o manejo precoce do problema. O aluno com mau desempenho não precisa necessariamente ter notas ruins, mas a gente vai perceber que ele tem notas que não estão dentro daquilo que se espera pelas habilidades cognitivas dele. Então, ele poderia render muito mais, mas ele não está conseguindo ter esse rendimento em função do déficit de atenção. Na idade escolar, as crianças com déficit de atenção apresentam uma maior probabilidade de repetência, evasão escolar, baixo rendimento acadêmico e dificuldades emocionais e de relacionamento. Supõe-se que os sintomas do déficit de atenção sejam catalisadores, e eles tornam, então, as crianças vulneráveis ao fracasso, nos 2 processos mais importantes que ele tem na vida, que é o relacionamento social e a escola. Então, ele é um transtorno, ele não é um transtorno apenas da infância. O déficit de atenção, ele não tem cura. E se a gente, tendo isso em mente, a gente, então, tem que pensar que quem tem déficit de atenção, enquanto criança, vai se tornar um adulto que tenha déficit de atenção. A prevalência em adultos é de 4%. E pesquisadores americanos afirmam que as sequelas do déficit de atenção podem atingir de 2 a 2,5% dos adultos, que vão apresentar falta de atenção, impulsividade, irritabilidade, intolerância e frustrações. E a gente tem que entender que, embora a gente vai poder fazer um diagnóstico de déficit de atenção só a partir dos 7 anos, é importante a gente estar atento aos sinais que as crianças podem estar apresentando antes disso e já fazer um trabalho preventivo. Então, um conjunto de sintomas leva-nos a acreditar que o indivíduo, criança ou adulto, apresenta esse transtorno. Ele não aparece em encefalograma, nem existem testes psicométricos que vão avaliar essa existência. Então, ele é um diagnóstico que é feito a partir do histórico dessa criança. E a gente vai, quando vai fazer uma análise clínica, a gente vai avaliar desde bebê. Então, a gente tem, hoje, já, alguns instrumentos que apoiam esse estudo clínico. Então, tem imagens do cérebro, né? Agora eu vou mostrar depois para vocês algumas tomografias que vão mostrar que ele, então, realmente é uma questão neurológica do lobo temporal. Então,
nos certificando que aquilo que a gente já pensava aparece ali no exame. E a mesma coisa com os testes psicométricos. A gente consegue avaliar, a gente já tem dados de algumas coisas que vão aparecer em quem tem déficit de atenção, mas muito mais poder compreender como o pensamento funciona e, a partir daí, saber como ajudar, então, essa criança ou esse adulto. Então, um conjunto de sintomas que a gente já viu. E aí, assim, uma das coisas, a primeira vez que a gente vai ouvir falar, tá, sobre essas características do déficit de atenção vai ser em 1945. Claro que não com esse nome. Tá? O médico Henrik Hoffmann escrevia poemas sobre as crianças e seus comportamentos. E nesse ano ele escreveu, então, a história do Inquieto Philip. Então, esse médico, ele tinha por hábito, né, escrever poemas sobre as crianças que ele atendia e o comportamento que essas crianças tinham. E em 1945, então, ele escreve a história do Inquieto Philip. Vamos ver um pedacinho. A história de Philip. Deixe-me ver se Philip é capaz. Seja um pequeno cavalheiro. Deixe-me ver se ele vai saber. Para ficar sentado uma vez na mesa. Assim, papai mandou Phil se comportar. Muito séria, mamãe parecia estar. Mas Phil, das mãozinhas sem paz, ele não ficará quieto. Remexe-se o corpo, as mãozinhas, e também dá risadinhas. E então, é claro, balança para trás e para frente, inclinando sua cadeira, assim como qualquer cavalo de balanço. Philip, não estou de brincadeira. Veja a criança inquieta e não se cansa. Cada vez mais selvagem essa criança. Até que sua cadeira cai de vez no chão. Philip grita com todas as suas forças. Pega o pano, mas então isso piora as coisas. No chão eles caem. Óculos, pratos, facas, garfos e tudo. Como mamãe se preocupou e franziu a testa quando os viu cair. E papai fez tal cara. Philip está muito triste com essa desgraça. Ai, pobre e pobre mamãe. Olhe bem e pergunte-se como. Eles devem fazer o jantar agora. Então, a gente percebe a questão da hiperatividade, principalmente motora, né, das mãos, do corpo que não para, que se mexe, que não fica quieto. Então, uma descrição, na verdade, da hiperatividade. Ele ainda não fala aqui de uma falta de atenção, mas de uma hiperatividade. E aí a gente vai lembrar nos tempos da avó, da mãe, uma tia, para quem já é um pouco mais velho, não é tão jovem, uma irmã, que não foi diagnosticada com disritmia. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar. Pois então, naquela época, tudo que se sabia referente às questões neurológicas era considerado assim, e receitava um famoso Gardenal. Então, para a gente imaginar que o estudo do cérebro naquele tempo, ainda primitivo, né, tudo que envolvia a questão cerebral e que tinha algo, né, então era disritmia, fora do ritmo, né, tá? Não está no mesmo ritmo. Então, estava fora do ritmo o cérebro, disritmia, é isso, e aí tinha, então, o Gardenal, né, e aí tem uma piadinha, né, esse é o Gardenal que se usava, e quem já não ouviu, então, né, me diz uma coisa, tomou seu Gardenal hoje? Então, lembrando, né, você já deve ter visto quando alguém está fora da casinha, normalmente a gente usa essa brincadeira, porque era o remédio que se dava, né, o único remédio geral para todo mundo. Já na década de 40, vai surgir a designação lesão cerebral mínima, que em 1962 foi modificada para disfunção cerebral mínima.
Então, a gente ainda vai ver que está dentro desse conceito de desconhecimento, porque é uma disfunção mínima no cérebro, é disso que está falando. Eles ainda não sabem exatamente o que acontece no cérebro, mas que tem uma disfunção, que causa, principalmente na época ainda, a hiperatividade. Já nos anos 90, aparece uma nova nomenclatura, que dura muito pouco tempo, que era chamada os 3 As, né, que já vai se falar, então, em alteração na atenção. Quando eu saí em 91, meados de 90, mas quando eu saí em 91 da PUC, que eu me formei, ainda não se falava nesses 3 As. E aí, quando eu fiz a especialização na psicopedagogia, eu lembro que chegaram a falar muito por cima disso, né? Muito por cima. E quando eu estava preparando o curso e, enfim, estudando cada vez mais e querendo trabalhar um pouquinho a história, todos os lugares que eu procurei, eu não consegui achar nada sobre esses 3 As para trazer mais para vocês. Então, foi algo que foi muito rápido. E aí, então, já na década de 80, a gente vai começar a ouvir falar no transtorno do déficit de atenção. Ainda sem hiperatividade, e depois ela já vai incorporada ao transtorno, né? Que daí é o que a gente chamou de transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. E aí a gente depois vai entender melhor o que é essa hiperatividade. O transtorno, depois a gente vai ver a trissomia do déficit de atenção, e ali vai estar a hiperatividade. E a gente vai ver a diferença dessa hiperatividade que faz parte do transtorno e dessa com ou sem hiperatividade, que é a da hiperatividade motora. Então, vão ter crianças, adultos, só hiperativos, mas não com transtorno de déficit de atenção. Isso pode acontecer. É mais raro, mas pode acontecer. E é importante a gente ter noção disso. Déficit de atenção é uma doença neurológica. Tá? E por que eu bato nessa tecla? É uma doença neurológica, ela não é psicológica. Os problemas psicológicos, eles vão ocorrer em função das dificuldades que acabam acontecendo pela doença neurológica. E friso isso porque quando eu fiz a minha pós na educação, sexualidade e gênero, nos estudos culturais, eu fiz um estudo cultural, então um estudo sobre o déficit de atenção, a partir das revistas Nova Escola. Então, eu fiz uma pesquisa nas revistas Nova Escola para ver o que elas traziam sobre o déficit de atenção e evolutivamente. Então, pegando as primeiras e vindo quais os artigos que foram colocados e como eles foram vistos ao longo, né, até o momento que eu tinha feito a pós. E uma das coisas que eu vi e que me chamou muita atenção foi numa dessas artigos colocados na Nova Escola, que foi dito que déficit de atenção era uma doença psicológica. Então, assim, é uma revista de grande alcance e que traz uma definição errada, e é importante a gente trabalhar isso e ter isso muito claro. Déficit de atenção é uma doença neurológica, é um problema na conectividade, a gente vai ver depois, das sinapses cerebrais, e a falta delas é que vão trazer esses sintomas. Tá? Ele é um transtorno caracterizado pela tríade, desatenção, hiperatividade e impulsividade, e ele é localizado no lobo frontal. Tá? E aquilo que eu falei, pelas faltas das sinapses. Então, as sinapses, para acontecerem, elas precisam de neurotransmissores, e a falha deles vai causar a falta de concentração. Aqui, então, para a gente ver, aqui com os axônios, né, que é o neurônio, e aqui, ó, essas bolinhas seriam os neurotransmissores. E a gente pode imaginar que entre eles, há como se fosse uma faísca acontecendo, que é onde acontece a transmissão de informação entre um neurotransmissor de um, aqui de um com o outro ali em cima, tá? Vou mostrar aqui a outra, para vocês entenderem o que está mostrando aqui. Aqui está mostrando essa junção aqui, ó, tá? Aqui, então, nós temos um neurônio, aqui é o axônio, aqui temos outro neurônio, outro, e aqui é outro axônio. Então, eles vão se conectando, né, uns nos outros, tá?
Então, à medida que eles vão se conectando, aqui tem os neurotransmissores que vão, então, fazer o que a gente chama de sinapse, que é essa troca de informações. Quanto mais sinapses fizer, mais concentrado e mais informações a gente está recebendo. Quanto menos sinapses, menos informações a gente está recebendo. E menos foco a gente tem. E aqui, para a gente entender a quantidade de sinapses, esses laranjas aqui são as sinapses acontecendo. Então, em quem não tem déficit de atenção, olha a quantidade de sinapses ocorrendo no cérebro, tá? E alguém com déficit de atenção, olha a pouca quantidade acontecendo. Então, essa falta de sinapses aqui que vai causar o déficit de atenção. Então, é isso. E é isso que a tomografia vai mostrar, e que com isso, a falta de sinapse não é só o déficit de atenção, não é só déficit de atenção que pode causar, tem outras coisas, né? Falha de neurotransmissores, de sinapses. Então, é importante a gente entender que com os dados clínicos que a gente tem todos os dados clínicos, histórico dos sintomas. Quando a gente tira essa foto, quando faz esse exame, então se percebe que aquilo que a gente estava imaginando realmente está acontecendo. E para a gente entender, então, a questão dos neurotransmissores, né? Então, a primeira região que vai ser alterada é o sistema atencional anterior, que é a região frontal, e aí vocês vão imaginar que essa região fica atrás da testa, tá? E ele vai incluir o córtex pré-frontal, o córtex cingulado anterior e as estruturas mais na base cerebral e os gânglios da base e o corpo estriado. E eles dependem dos neurotransmissores chamados dopamina. E a outra região, a segunda, que é o sistema atencional posterior, vai ser composto pelo tálamo e o lobo parietal, cujo neurotransmissor é a neropinetrina. Tem que falar devagarinho, porque ele é noropinefrina. Noropinefrina, tá? Então, esse é o nome do neurotransmissor. E aqui, então, para a gente ter uma ideia, então, aqui, ó, da amígdala e hipocampo, que são as regiões mais responsáveis, então, comportamento, capacidade associativa e impulsividade. Então, isso afetado vai trazer as questões mais emocionais. Aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês. Vou interromper aqui a tela para trazer um outro. Eu vou trazer agora aqui um vídeo para vocês.
Então, a gente vai ver aqui, eu trouxe essa música, quem não conhece Legião Urbana, né? E a gente vai ver, então, aqui coisas importantes que tem a ver com a questão. A questão do eu tenho andado distraído, né? Vai falar da distração. Questão da impaciência, quem tem déficit de atenção toda sempre se mexendo, não tem paciência, quer tudo para ontem. A indecisão, normalmente ele tem dificuldade na tomada de decisão. Para ele é complicado. Se tiver que decidir, é mais fácil ficar com dois. Tem duas blusas, uma amarela e uma vermelha. Qual que eu vou comprar? Eu gosto das duas. Ele vai comprar as duas se tiver dinheiro. Então, a questão da confusão, tem muitas ideias, porque a cabeça não para, muitos planos, mas está sempre querendo fazer algo novo e acaba se desorganizando e não termina as coisas. Então, a questão também, uma das coisas do déficit de atenção é a variação de humor. Então, ele é muito sensível, ele consegue perceber coisas muito rápido. E essa questão do humor, né? Então, ele uma hora tá bem, outra hora não tá. Então, a questão, né, da perda das oportunidades, dificuldades acadêmicas, nos relacionamentos, e acaba desistindo e fracassando. E isso, claro, levando à frustração. Então, assim, ele fica, como ele está tentando sempre provar que ele pode, que ele consegue, na verdade, ele tem muita insegurança sobre isso, a baixa estima, são as questões, então, emocionais que vão tomando conta em função das dificuldades que ele tem. Então, ele tem algo que ele não sabe o que ele tem, não tem ideia, antes de saber do diagnóstico, ele não tem ideia disso, então ele fica achando que é ele mesmo que é incapaz, que ele não vai conseguir, que ele não é inteligente. Então, ter o diagnóstico e tratar é trazer para ele, então, a possibilidade. Então, assim, a questão de muitas vezes mentir, porque como ele não consegue, ele quer mostrar que vai conseguir, então às vezes ele mente, ele é impulsivo, muitas vezes não aceita o diagnóstico também, porque ele não quer admitir tudo isso. Então, assim, se eu não consigo, eu não dou conta, então muitas vezes é porque eu tenho tédio, as coisas ficam chatas, perco o interesse, acabo desistindo, e aí é mais fácil nem saber, não quero nem saber, simplesmente viro as costas, porque é mais fácil do que lidar com a frustração. Quando ele consegue fazer o hiperfoco, e a gente vai falar depois disso, ele consegue ter mais sensibilidade, ele consegue perceber coisas que ninguém percebe. Então, isso é para a gente ter uma ideia. Vou trazer de novo ali
Então, a tríade aqui, que a gente falou antes, então, né, desatenção, impulsividade e hiperatividade. A gente vai ver cada uma delas. E é importante a gente ter claro sempre que essa hiperatividade do qual a gente está falando é uma hiperatividade de pensamento. Pensamento não para. E aí ele vai acabar se transformando também. Depois a gente vai esmiuçar isso melhor, mas também no corpo, que é esse que a gente então fala dessa hiperatividade do corpo, que é o que a gente enxerga melhor, mas também tem a hiperatividade da língua, que é falar bastante, mas isso a gente vai ver com calma depois. Então, uma das coisas que é importante a gente saber, nós temos 3 tipos de déficit de atenção, em função do predomínio dos sintomas. Tá? Então, nós temos aquele com predomínio de sintomas de desatenção, a gente vai dizer que ele é mais desatento, o com predomínio dos sintomas hiperativos e impulsivos, que é, então, esse, que a gente chama de déficit de atenção hiperativo. Temos o mais comum, que é o combinado, que é ser desatento e também ser hiperativo. Então, a desatenção, quais são os sintomas? Primeiro, dificuldade de prestar atenção a detalhes ou errar por descuido em atividades escolares e de trabalho. Por que isso? Como ele tem dificuldade de prestar atenção, ele erra pequenas coisas. Muito comum, 2 mais 2, 5. Tá fazendo uma conta, era mais, no meio do caminho vinha menos. Tinha um traço, no meio do caminho perdeu o traço. Então, esses pequenos detalhes atrapalham a atividade escolar. Ele também tem dificuldade para manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Então, a gente tem uma ideia de que, o que ele gosta, como é que o que ele gosta ele faz? Claro, as coisas que a gente gosta, a gente procura guardar energia para elas. Mas se vocês perceberem as crianças que são mais hiperativas, ou mesmo as desatentas, mesmo na atividade lúdica, ela vai apresentar esses sintomas. Num jogo, por exemplo, de tabuleiro, ou mesmo daqueles de educação física, que tem que esperar a sua vez. O hiperativo, provavelmente, ele não vai conseguir esperar a vez, ele vai querer furar fila, ele vai querer ir várias vezes. E a mesma coisa no jogo, ele não quer esperar a sua vez. E o desatento, ele vai esperar a sua vez, e quando chegar a sua vez, ele, na verdade, já não está mais ali. Ele pode até estar de corpo ali, mas a cabeça está em outro lugar. Então, tem que chamar ele, é a tua vez. Tanto no jogo, né, lúdico ali do tabuleiro, quanto em alguma outra atividade. Se é ao ar livre, ele pode, inclusive, sair do espaço e, quando tu vê, não está mais nem na fila. Ele parece não escutar quando lhe dirigem a palavra. Então, isso também é uma coisa muito comum se achar que quem tem déficit de atenção, principalmente o desatento, que ele é surdo. Acho importante a gente nunca descartar uma avaliação para ver se a criança tem algum tipo de problema ou não. E até para poder ter certeza que não tem, então realmente é falta de atenção. Então, são coisas importantes. E aí eu lembro muito porque eu tenho déficit de atenção, depois vou contar melhor algumas coisas, mas eu tive um problema auditivo quando criança, eu tive estafilococcus no ouvido. E com isso, ficou uma lesão ali. E a minha mãe sempre dizia que eu tinha perda, que eu tinha ficado com uma perda auditiva no ouvido, e que eu não me escutava desse ouvido. E eu cresci ouvindo que eu não escutava daquele ouvido, que para falar comigo tinha que falar no outro ouvido. E aí, quando já adulta, meu trabalho é audição, eu trabalho ouvindo, eu resolvi fazer uma avaliação audiométrica, e o médico achou melhor também, conversei com o médico, para a gente poder ter uma ideia se eu tinha uma perda auditiva que estava ali e ponto, ou se era algo que estava piorando, que eu poderia em algum momento perder a audição. Para minha surpresa, quando eu fui fazer a audiometria, eu não tinha problema no ouvido. Eu não tenho perda auditiva no ouvido.
Eu tenho até uma dificuldade discriminativa, mas não tenho perda auditiva. E aí eu descobri que, na verdade, eu não escutava quando ela falava, porque eu estava em outro lugar com a cabeça. Como ela deduzia que eu não escutava em função do problema que eu tinha, ela gritava naquele ouvido que eu tinha problema, no ouvido que eu não tinha problema. E aí eu olhava para ela, então ela associou que eu realmente não escutava e que tinha que gritar naquele outro ouvido para mim dar atenção. Na verdade, eu era distraída, e quando ela gritava no meu ouvido, é óbvio que eu voltava. Então, é importante a gente ter claro isso. Dificuldade em seguir instruções e não terminar tarefas escolares, domésticas ou deveres profissionais. Então, a dificuldade, a instrução é uma coisa que tu tem que seguir passo a passo, né? Quando tu tem ela toda ali, a tendência é se perder no meio daquelas instruções todas. E a outra coisa, a dificuldade em terminar as tarefas, eu sempre pego um exemplo doméstico, que é mais fácil, a pessoa vai lá arrumar o quarto. Chega no quarto, tá arrumando, tem um copo, ela vai lá levar na cozinha. Quando chega na cozinha, tá a louça suja. Ela vai lavar a louça. E aí ela tá lavando a louça, a máquina parou e tem que estender a roupa. Então ela para a louça para estender a roupa. Quando ela termina de estender a roupa, ela já não sabe mais o que ela estava fazendo. Então ela começou 3 coisas e na verdade não está terminando nenhum. Porque lá, pelas vezes, até no meio que tá botando a roupa, ela se lembra que estava arrumando o quarto. Então, essa falta de organização, muitas vezes, faz com que a pessoa comece várias coisas e não termine nenhuma. Tem a dificuldade também, que eu estava falando, de organizar tarefas e atividades, então ela se perde nessa organização e aí acaba não conseguindo fazer. Ele evita ou reluta em envolver-se tarefas que exijam um esforço mental constante. Pessoa com déficit de atenção, ela tem um esforço muito maior do que os outros para manter a atenção. Então, ela gasta muito mais energia que uma pessoa que não tem. Então, qualquer coisa que ela vai ter que gastar mais energia ainda, a tendência é deixar para depois, porque ela já se cansa só de pensar. Então, ela reluta, ela vai jogando com a barriga, ela vai indo, vai deixando para resolver no último minuto. Pede as coisas necessárias para as tarefas ou atividades, tá? Então, a famoso esquecimento, não sei onde é que eu botei, ela coloca as coisas que vai usar num lugar automaticamente, ela não presta atenção no ato em si, depois ela não sabe onde é que ela largou. Ou ela tirou o estojo da mochila para fazer o tema em casa, e na hora de guardar ela não enxergou o estojo, não viu, não botou o estojo, não lembrou do estojo. E aí ela vai para a escola sem o estojo. Chega lá, não tem o estojo não tem as coisas para escrever. Então, tirou da vista, esqueceu. É facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa e apresenta esquecimentos em atividades diárias. Eu sempre digo que esse esquecimento, ele deve vir, na verdade, entre aspas, porque a gente tem que entender que as sinapses não funcionando, não há a transmissão da informação. Então, a pessoa, na verdade, ela não ouviu aquilo. E eu não esqueço, na verdade. Eu não ouvi. Ou a pessoa fala, ok, eu ouvi, mas eu já me distraí com outras coisas e aí eu já esqueci aquilo. Aquilo perdeu a importância, eu já estou me preocupando com outras coisas, porque eu tenho que me preocupar com aquilo que eu estou fazendo no momento. Então, a atenção foi para aquilo. E aí eu já esqueci daquilo que eu estava fazendo anteriormente. Então, isso é o que acontece com o distraído. É aqui, então, para a gente ter como é que funciona. E a professora acorda, e aí ele dorme de novo. Então, e aí a professora vai bater ali. Como é que é o hiperativo? Quais são as características?
Então, as motoras, que são as mais comuns, agitar mãos, pés, remexer na cadeira, não para quieto na cadeira. Abandona sua cadeira em sala de aula ou em outras situações nas quais se espera que permaneça sentado. E aí eu sempre conto que quando eu entrei na primeira série, eu entrei com 5 anos e meio, né? Então, antes da idade de ter realmente as funções cerebrais já em seu momento de estar funcionando melhor, né? Já está mais maduro. E aí eu tinha uma colega, a gente sentava uma do lado da outra, a gente era super amiga, e é óbvio que eu não parava de falar um minuto. Então a professora nos separou e nos botou uma em cada canto da sala. O que eu fazia? Eu levantava, saía correndo, ia falar com ela, voltava. Levantava, saía correndo, ia conversar com ela e voltava. Até hoje eu não sei o que a professora achou, qual foi o pior. Eu ficar do lado conversando ou ficar na sala correndo. Correr ou escalar em demasia, em situações nos quais isso é inapropriado. Então, a gente vê muitas crianças, às vezes, montando uma cadeira em cima da outra para subir, subindo em cima da mesa, botando cadeira em cima da mesa. Então, são situações que elas se colocam em risco, né, mas elas têm que fazer o corpo não pode ficar parado. Uma outra coisa comum é mexer-se muito durante o sono. A hiperatividade, ela se mantém no sono, então o corpo segue se mexendo. Normalmente tem um sono, inclusive, ruim. É que um pouco entender como é que funciona o cérebro na hora de dormir, porque muitas vezes a dificuldade. Então, tá na hora de dormir, a pessoa começa, aí o cérebro começa. Acorda, pensa coisas, e a gente começa, cala a boca, cérebro, e o cérebro falando. Então, isso é um movimento que acontece muito comumente, tanto com as crianças quanto com os adultos. Os adultos conseguem ter isso mais claro, que a cabeça não para. Então, tem dificuldades em brincar ou envolver-se silenciosamente em atividades de lazer. Então, aquilo que eu falei, tanto do se mexer mesmo, e se mexe, e às vezes acaba derrubando o tabuleiro e não para quieto, quanto a questão da própria fala, né? Não para de falar um minuto enquanto estão jogando, tá falando. Não para. Palavras muito comuns, então, a mil e a todo vapor. Então, estar frequentemente a mil ou muitas vezes agir como estivesse a todo vapor. Então, é muito comum dizer isso. Ou outras frases também, tá pilhado no 220, ligado na tomada. Aquilo que eu falei, então, antes, falar em demasia, que é o pensamento colocado na língua. O pensamento corre na frente de todos. Então, as pessoas estão falando e ele já está terminando as frases na cabeça dele. Ele já termina a frase. Então, aqui. E a impulsividade. A hiperatividade e a impulsividade, elas sempre vão andar juntas. A impulsividade leva a hiperatividade leva a impulsividade. Então, uma alimenta a outra. A gente vai ver como os sintomas acabam sendo, às vezes, até parecidos. Ele frequentemente dá respostas precipitadas antes das perguntas terem sido concluídas. A pessoa está falando e ele já está terminando a frase da pessoa. Porque o pensamento, como eu disse antes, o pensamento corre na frente. Então, ele já está ouvindo, ele já está concluindo o que a pessoa vai falar. Às vezes, ele pode concluir certo, mas na maioria das vezes, não. Então, com frequência tem dificuldade de esperar a sua vez. Então, aquilo que a gente falou, da própria hiperatividade, o corpo não para, e aí a impulsividade também, então ele já quer, além dele não conseguir parar, ele já quer furar a fila, não quer esperar. Frequentemente interrompe ou se mete no assunto dos outros. Então, também, assim, tem alguém falando, ele já acha que já sabe do que estão falando, e se mete, se atravessa, né? A gente bota a carreta na frente dos bois, pega o trem andando, enfim. E aí interrompe, se mete nos assuntos. Muita gente ouve isso, que criança não se mete em assunto de adulto, manda a criança parar e não se meter, porque o adulto está falando e ela está se metendo. Então, isso é muito comum. Fala sem pensar, muitas vezes arrependendo-se depois. Como o pensamento é muito acelerado,
tá passando todo aquele monte de coisa na cabeça, daqui a pouco ele simplesmente fala em voz alta aqui. E depois que ele fala, é que ele se dá conta que aquilo que ele pensou, ele não precisava ter falado, que ele não devia ter falado. Muitas vezes se colocando até em encrenca, às vezes é chamado de fofoqueiro, porque ele pensa e ele, antes de se dar conta que aquilo não cabe, não tem por que ser dito naquele momento, ele fala. Depois que ele fala, ele se dá conta, mas ele já falou. Então, muitas vezes, ele também acaba passando por fofoqueiro. Como atitudes precipitadas, não conseguir esperar. Né? O impulso é mais forte que a cognição. Então, às vezes, até as próprias atitudes. Ele pensa em algo, antes de ele parar e pensar as consequências, o que pode ser, quem sabe isso. Ele não consegue fazer todo esse processo cognitivo. Ele vai lá e faz. Tem dificuldade para organizar o trabalho, que a gente já viu. Costuma mudar de uma atividade para outra. Porque é isso, o impulso, ele faz uma atividade brilhar, daí ele está fazendo aquilo, daí está ótimo, mas daqui a pouco tem uma outra coisa que também brilha o olho e ele já para aquela, vai para outra. E aqui, então, um impulsivo, fazendo bastante careta. E aí, então, quais os sinais que imaginas que aparecem nas crianças? Vamos imaginar quais seriam esses sinais. Por que aqui eu chamo sinais? Para a gente entender que aqui são sinalizações, não necessariamente sintomas ainda, mas são sinalizações, e para a gente entender como que funciona para a gente poder pensar em caracterizar como déficit de atenção. Então, normalmente, pessoas com déficit de atenção vão apresentar uma história de vida, desde a idade pré-escolar, com a presença de sintomas. Eles têm que aparecer por um período de vários meses de sintologia intensa. Então, uma coisa importante a gente entender isso, que não é um momento específico que a pessoa está mais desatenta, está mais hiperativa, que aquele momento quer dizer que ela tenha déficit de atenção. Outra coisa, esquecimentos esporádicos, eu esqueci isso, não me dei conta daquilo. Se é esporádico, não é déficit de atenção. Ele tem que ser intenso para que seja caracterizado. Então, a gente sempre vai olhar que a frequência e a intensidade, ela está aparecendo há mais de 6 meses. Por isso que quando a gente vai fazer uma avaliação de uma criança a partir dos 7 anos, a gente não pode fazer, uma coisa importante, a gente não faz diagnóstico de déficit de atenção antes dos 7 anos. Então, quando a gente for falar ali em idade pré-escolar, apesar das crianças estarem entrando já com 6 anos na escola, a gente vai considerar que 6 anos seria pré-escolar ainda, tá? Até os 7 anos, o cérebro ainda está em formação, as condições ainda não estão, então ele ainda está em fase de maturação, e só a partir dos 7 anos que a gente vai poder considerar como sintomas. Crianças, antes disso, podem apresentar, inclusive, algumas coisas, dos sintomas que a gente vai falar, mas a gente ainda não pode considerar. A gente pode considerar quando vai fazer o histórico dela, certo? A persistência dos sintomas em vários locais e ao longo do tempo. Então, assim, a criança, ela não é hiperativa em casa, ela não é hiperativa só na escola. Ela vai ser hiperativa ou ser desatenta na escola, em casa, com os amigos, certo? Tem que ter um prejuízo clinicamente significativo na vida da criança. Então, é importante a gente entender que não é tá em déficit de atenção, acho que tem, mas ela tá bem, tá conseguindo ter uma vida social, ter amigos, ela tá conseguindo estudar, ela tá conseguindo aprender. Então, a gente não tem porquê simplesmente fazer o diagnóstico e levar para tratamento. Ela tá se organizando. Então, para a gente poder pensar que tem que levar ela para um atendimento, ela tem que ter um prejuízo clinicamente. A gente tem que entender o significado do sintoma, tá? Então, é importante a gente entender que a pessoa com déficit de atenção,
ela não faz determinadas coisas simplesmente porque ela quer aparecer, não é questões emocionais, porque ela quer chamar atenção, porque todos os sintomas emocionais, a baixa autoestima, a gente vai depois trabalhar bem esses conceitos mais psicológicos, mas todos esses são derivados das questões físicas, né, neurológicas. A dificuldade da sinapse faz com que ela tenha dificuldade de aprendizagem, faz ela ter dificuldade em interagir com as pessoas, e essas dificuldades é que vão trazer depois questões emocionais. Então, entender o sintoma pelo sintoma é importante. Uma criança, ela vai talvez mentir, não porque ela não queira contar a verdade, mas porque aquela mentira pode levar ela mais rápido ao que ela precisa, tá? Ela vai querer determinado lápis, não porque aquele lápis é do fulano, ou porque aquele lápis porque foi alguém que deu para ela, significativo, ela vai querer aquele lápis porque ele está mais à mão, e para ela aquele mais à mão, então é mais fácil de pegar e escrever. Tá? Eu sempre conto a história de um paciente meu, já adulto, que tinha um telefone, ainda na época em que os telefones a gente tinha que comprar e esperar na fila, então estou falando de um tempo bem antigo, para os mais novos talvez não conheçam isso, e ele, enfim, tinha uma companheira, eles tinham um telefone, estava tudo ok, só que eles tiveram um desentendimento, ela saiu de casa, e ele acabou se juntando com uma outra pessoa. E aí, nesse meio tempo, chamaram ele para buscar o telefone dele, a linha dele. E aí, ela começou a cobrar dele que fosse buscar a linha e que devolvesse aquela linha para outra pessoa, porque afinal era dela, né, não era deles. E ele sempre, né, aquilo que a gente falou antes, adiando, depois eu faço, outra hora eu vejo. E ela começou, tu não quer se livrar do telefone porque significa fulana, tu ainda quer ficar com a fulana, tu ainda gosta da fulana, né? E aí eu chamei os dois para explicar, né? Trouxe ela para uma sessão para explicar para ela que o telefone simplesmente era o telefone. Ele abrir mão daquele telefone significava ele ter que tirar um horário do trabalho, ele ter que ir até, na época, a empresa, que era a CRT, que agora é a Oi, ter que ir lá, ter que assinar contrato, ter que marcar um horário, ter que estar em casa para eles virem instalar a linha. Ele tinha que marcar um horário com a outra pessoa para virem tirar a linha dali, tirarem a linha. Então, era um monte de coisa que ele teria que fazer, enquanto ele tinha um telefone em casa, funcionando, e que ninguém estava enchendo o saco dele para tirar. Então, esse é o significado. Algo que funciona e não está me incomodando. Para que eu vou ter um monte de trabalho para fazer uma mudança sem sentido na cabeça dele? Tá? Então, eles não dão significado psicológico aos sintomas. Não querem chamar a atenção, então é sempre o caminho mais fácil e mais simples. E aí a gente vai conversar um pouquinho, então, desses indicativos desde cedo. Né? Indicativos, sinais, ainda a gente não pode chamar de sintoma. Tá? Lá no lactente, no bebê. Tá? Normalmente ele é um bebê difícil, ele é insaciável, ele é irritado, de difícil consolo, tá? Tem maior prevalência de cólicas. Já busquei essa informação, isso eu busquei, então, essa informação em livros, mas a explicação por que essa prevalência de cólicas eu não consegui descobrir, tá? Dificuldade de alimentação e sono, tá? Como ele é um bebê mais difícil de compreender o mundo externo, o bebê ainda ele é um só. Ele não dissocia, ele não separa ele e o mundo. Então, a mãe é como se fosse ele, o quarto é como se fosse ele, tudo é ele. Então, se eu não sei lidar e não sei compreender ainda direito esse mundo, que sou eu, a tendência é ficar irritado, porque as coisas não chegam na hora que ele quer, não acontecem no momento. Então, ele tem um difícil consolo em função disso e a irritação. E a questão da dificuldade da alimentação e do sono tem muito a ver com a questão
da desatenção e da hiperatividade. Normalmente, o desatento dorme mais e o hiperativo dorme menos. E a mesma coisa em relação à alimentação. O desatento vai comer mais, até porque ele come sem se dar conta de estar comendo, porque ele não está prestando atenção na comida. E o hiperativo tem mais dificuldades, porque é difícil ele parar para comer. Parar é perder tempo de estar fazendo coisas. Né? Na idade pré-escolar, ele vai ter uma atividade aumentada usual, então, enquanto todos têm um nível de atividade, ele vai ser mais. Tem dificuldade de ajustamento, se a gente está falando que a criança daí não consegue ficar parada, que ela atrapalha o jogo, que ela fala durante o jogo, que ela é desajeitada, então, muitas vezes, ela derruba o jogo, ela derruba os pincéis, ela derruba a tinta que estão usando. Então, isso acaba trazendo dificuldade de relacionamento com os colegas. Ela é teimosa, também é irritada, extremamente difícil de satisfazer. Uma coisa bem importante a gente entender, a irritabilidade no déficit de atenção, ela tem muito a ver com cansaço. Se a gente parar para pensar, nós, adultos, quando a gente está muito cansado, a gente fica mais irritado. E isso é algo que é químico. Quanto mais cansado, quanto mais sem energia, mais irritadiço eu fico. E a criança também fica assim. Tá? No ensino fundamental, então, pela incapacidade de colocar foco, distração, impulsividade, o desempenho, então, ele vai ficar inconsistente com aquilo que ele tem condições de apresentar, porque uma das características importantes no déficit de atenção é a inteligência, tá? São pessoas extremamente inteligentes, só que muitas vezes, em função da falta de atenção, ou da hiperatividade, ou da impulsividade, não consegue desempenhar consistente com aquilo que ela tem. E aí a questão dessa, né, da presença ou não da hiperatividade motora. Na adolescência, a gente tem que se dar conta de uma coisa. A adolescência, por si só, já é um problema. O adolescente, nesse momento, ele está tentando descobrir que mundo é esse que ele vive, ele está tentando compreender o que é deixar de ser criança e o que é ser adulto, e uma hora é melhor ser criança, uma hora é melhor ser adulto, ele não sabe muito bem ainda, então ele está fazendo essas descobertas desse mundo, então ele já lida de forma diferente com tudo, ele já é mais, como a gente brinca, um aborrecente, ele já está mais nesse sentido. E, bom, aí temos um déficit de atenção, ele é inquieto, o desempenho vai seguir inconsistente, normalmente na adolescência já tende a cair o desempenho, porque a atenção e o foco está mais na questão, né, do grupo, ou no caso das questões das relações mais namoro, conhecer as meninas, os meninos, então a atenção e o foco já, de modo geral, já sai da escola e vai para outro lugar. Só que, então, normalmente tem uma tendência a cair o desempenho. E aí, como nem na escola, enfim, a atenção não está em lugar nenhum, e o pouco que sobe para a escola já não sobra, então cai mais ainda, né? Não consegue colocar o foco. Vai ter dificuldade de memória na escola em função disso, e uma outra coisa importante, assim, já é uma tendência do adolescente querer conhecer as substâncias, quer dizer, conhecer, né, as drogas ilícitas, então o álcool, maconha e as outras. Então, ele já tem uma tendência a querer conhecer, a curiosidade. E aí, o que acontece? No caso do déficit de atenção. Normalmente, a pessoa vai experimentar a maconha e ela vai ficar viajando. No caso do déficit de atenção, ele vai ter uma ação similar à Ritalina e as sinapses, e vai acontecer a sinapse, e ele vai ficar mais atento, mais ligado. E aí ele descobre que ele usando a maconha, ele fica mais ligado, ele consegue estudar, ele consegue fazer uma prova, ele consegue se relacionar melhor com as pessoas. Então, a tendência é ele querer usar mais. E aí, à medida que ele vai usando mais, ele pode se tornar dependente
e aí com o uso frequente, isso termina, isso acaba não acontecendo mais depois de um tempo, e aí, assim, havendo outras questões, inclusive da queima, né, e das possibilidades de sinapse. Então, só que isso ele vai perdendo, e aí é uma tendência dele perder e ele mudar de substância. Quando ele vai para a cocaína, acontece a mesma coisa no início, e aí depois perde e o bem que tinha antes e começa as coisas ruins. Então, a probabilidade, muitas vezes, de sequência de uso é maior. Então, aquele que, de repente, só iria experimentar e, deu, passou a curiosidade, se ele sentir um benefício, ele vai seguir. Então, esse é um grande risco na adolescência. E a questão de acidentes também. A gente sabe que o adolescente ele já tem por si só uma certa onipotência de que nada acontece comigo, acontece com os outros, mas não comigo. Então, ele já tem isso que faz parte da adolescência. Ele é impulsivo, ele não tem, é desatento, é hiperativo. Aí ele vai fazer um determinado, vai fazer uma brincadeira, daí ele já não toma todas as precauções, ele já não presta atenção na brincadeira, e aí pode acontecer um acidente, tá? A questão própria desses rafting, aqueles que, bungee jump, que se atira, então, vai botar as coisas, quer botar rápido, quer terminar logo, porque quer pular logo, porque não sei o quê, e daqui a pouco já não amarra direito, já não bota as coisas direito, e aí dá o acidente. E aqui algumas dicas, então, de sala de aula, para a gente terminar o módulo de hoje, tá? Para ver, então, como a escola vai poder ajudar. Primeira coisa, rotinas diárias consistentes, ambiente escolar previsível, ajuda essas crianças a manterem o controle emocional. Então, para quem tem déficit de atenção, ter rotinas é importante. Saber o que vai fazer, qual é o próximo passo, com calma e poder saber tudo que eu tenho pela frente. Estratégias de ensino ativo, que incorporem atividade física com processo de aprendizagem, são fundamentais. Então, assim, se a criança já é hiperativa, é importante poder incorporar coisas que ela possa se mexer nesse processo de aprendizagem. Então, jogos físicos que interajam com as questões de aprendizagem, dinâmicas de grupo, coisas que elas possam se mexer. As tarefas propostas não devem ser demasiadamente longas e necessitam ser explicadas passo a passo. Então, quando tu faz uma proposta muito longa, a ideia é ver aquilo ali e dizer, muito grande, eu não vou dar conta, é muita coisa, e se perder e se desorganizar. E outra coisa, explicar passo a passo. Então, poder dar uma tarefa, explicar essa tarefa, qual é o próximo passo, dá o próximo passo, explica e vai com calma explicando. É importante que o aluno com déficit de atenção receba o máximo possível de atendimento individualizado. Então, embora a gente saiba que é difícil dar atendimento individualizado, com 25, 30 crianças dentro da sala, ver quais são as possibilidades que a escola tem, se tem um contraturno que ele possa ter uma ajuda, se tem alguém que possa ajudar, se tem alguém que possa estar ali na sala para ajudar. Ele deve ser colocado na primeira fila da sala de aula, próximo à professora, longe de janela ou de da porta, de locais que ele possa se distrair. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre explico uma coisa importante. Se eu colocar só os que têm problema na primeira fila, próximo da professora, os que não têm problema vão começar a ter, para poder ficar próximo da professora. Então, a gente coloca os mais problemáticos na frente, e, por exemplo, perto da janela e perto da porta, que eles não podem ficar, eu coloco aqueles que não têm problema. E aí eu faço um rodízio desses que não têm problema e dos que têm problema também, entre primeira e segunda fila, que daí eles vão ficando sempre por ali pertinho. E os outros eu vou jogando no resto da sala. Mas todos vão ter a vez de estar na frente e perto da professora. Então, todos vão saber que não precisam adoecer ou não precisam fazer coisas, aí sim, para chamar a atenção, para ficar naquele local. Manter contato com os pais sistematicamente, tá? Não deixar para falar com eles só quando tem algum problema. Então, sempre que pode, conversa com os pais, ver como é que estão as coisas, se ele está tendo alguma dificuldade, se não está tendo, para não deixar a bola de neve enorme e jogar isso em cima dos pais.
Ter com o aluno como ele percebe que consegue aprender. Então, o aluno, ele sabe como é que ele aprende, ele consegue entender um jeito, assim eu aprendi melhor do que assim. Então, poder perguntar para ele que caminho é esse, qual dos jeitos ele aprendeu melhor, que para ele foi mais fácil, que daí pode usar isso a favor. Monitorar as tarefas. Marque um tempo para que o aluno realize uma tarefa. Oriente ele para aprender a fazer as tarefas com tempo. Então, assim, não no sentido de pressionar, se tu não terminar, não pode mais. Mas mostrar para ele que ele pode usar o tempo como auxiliar para não se distrair. Então, eu tenho um tempo e vou botar o relógio para despertar. Hoje, com o celular, isso é fácil. E aí, quando ele despertar, eu tenho que ter terminado. Se eu não terminei, é porque eu me distraí. Então, eu tenho que voltar para a tarefa. Então, isso pode ajudar ele. E, aos poucos, isso se tornar uma rotina e ele conseguir fazer, então, as tarefas um pouco mais rápido. Orientar o aluno sobre o que se espera dele, tanto do comportamento quanto do aprendizado. Então, poder fazer combinações com o aluno. Olha, nós temos tarefas para fazer, nós temos isso hoje, nós já combinamos todas as coisas que tinham. Então, poder dizer para ele o que eu estou esperando dele. E que se ele não conseguir, que ele peça ajuda para que a gente possa, então, auxiliá-lo. Seja tolerante com o aluno. Ele precisa se sentir aceito, precisa ser motivado e enturmado. Então, é importante a tendência da gente é começar a se irritar porque ele não faz, porque ele atrapalha, porque mesma coisa que, inclusive, os colegas. Então, vocês, como professores, têm que se mostrar tolerantes, têm que poder dizer para ele, olha, eu compreendo o que está acontecendo contigo e eu estou aqui para te ajudar, mas eu preciso que tu me ajude também. Então, quando sentir que tu não está conseguindo, tu me chama, a gente vai tentar ver como é que a gente faz. Com isso, para também colocar ele com os outros, para que ele também possa, então, se manter mais organizado, com mais condições, para poder, então, também estar com a turma e se sentir pertencente a essa turma. Use recursos diferenciados, vídeos, slides, histórias, traga novidades. Isso, de modo geral, vocês vão perceber nos alunos de vocês. Tem alunos que são mais visuais, tem alunos que são mais auditivos, tem alunos que são mais da ação, né, mais do toque. Então, trazer recursos diferentes vai ajudar todos. E quem tem déficit de atenção adora uma novidade. Então, cada vez que isso é uma coisa nova, ele vai tender a manter o foco mais tempo. Normalmente, eles aprendem melhor pela visão e distraem-se mais facilmente pela audição. A visão é algo que chama, então a tendência é a visão ser mais, para quem tem déficit de atenção. E dependendo o que é da audição, ela pode se confundir com o meio, com o tempo, ela vai se confundindo com o meio e já vai levando, tirando ele de prestar atenção, tá? E isso digamos assim, a maioria, mas eu já vi casos de adultos, principalmente, que a audição era melhor, eles gostavam de ouvir para poder aprender melhor. Muitas vezes também o que é comum acontecer é precisar usar os dois. Então, eu vou para fixar minha leitura, eu vou lendo em voz alta. Na verdade, na medida em que eu vou lendo, eu vou vendo, mas eu também vou ouvindo. E o fato de ler em voz alta faz com que eu mantenha o foco naquela leitura. Tenta compreender as dificuldades temperamentais e educacionais, tá? Então, ele vai ter dificuldades, ele vai ter, talvez alguns sejam mais explosivos, outro menos, ter mais dificuldades, menos dificuldades, então é importante poder entender cada criança e ver o que é possível para fazer as combinações e dar os limites. Então, poder entender que criança com déficit de atenção, o fato da gente compreender, da gente ter empatia e de a gente ajudar, não significa que a gente tem que compactuar, a gente tem que poder mostrar para ela a importância dela poder prestar mais atenção, dela manter mais o foco, a gente vai ensinando, conforme isso vai entrando e vai se tornando um hábito para ela, ela vai conseguindo. Então, incentivar e recompensar bons comportamentos. Ele funciona melhor com elogio. Normalmente, a tendência de quem tem déficit de atenção é estar acostumada a ouvir coisas ruins.
não consegue, não faz, tinha que ser o fulano, derrubou a água, é o fulano, fez tal coisa, é o fulano. Então, sempre o fulano é o responsável por tudo de ruim que aconteça, porque ele é o ruim. Então, quando tu recompensa uma coisa boa, quando tu mostra que ele conseguiu, o fato dele conseguir faz com que ele queira conseguir de novo. Senão entra naquilo que a gente tinha falado antes. Lembra a música? Já estou tão acostumada a não fazer certo, que eu já nem me preocupo mais em fazer certo, porque eu já sei que não vai dar, não vou conseguir. Então, poder mostrar que ele consegue, que se ele faz um esforço, ele dá conta, isso é importante. Mostrar aos poucos a tarefa. Muita quantidade ao mesmo tempo faz com que ele se atrapalhe e desanime. Ele acabará desistindo. Então, aquilo que eu já tinha dito antes, né? Mostra um pedaço da tarefa. Quando ele terminar, tem 10 exercícios de matemática. Para ele, vai passando um por um. Os outros, tu entrega a folha com 10. Para ele, tu vai passar um por um. Quando ele termina, ele te avisa, tu passa o outro. Porque senão ele olha aquilo e já acha que não vai conseguir. Ou ele se atrapalha, porque daí ele quer fazer o outro, quem sabe eu sei esse mais do que aquele, e ele se atrapalha. Reduzir estímulos. Então, não colocar aquilo que a gente falou, porta, janela. E uma outra coisa importante, é muito comum na escola, de manhã, é a educação infantil, né, os primeiros anos, e os mais velhos são de tarde. E aí eles têm aula naquela sala do pequeno, que está cheio de cartazes, está cheio de coisas. Então, na maioria das vezes, as escolas não se dão conta que isso acaba sendo estímulos para eles viajarem. Coloca, então, o aluno, uma coisa legal de fazer é colocar o aluno com outro que possa auxiliar, que a gente chama de par tutor. Então, assim, no modo geral, a gente sempre tem alunos que são bons em uma coisa e outros que são bons em outras. Dificilmente eles são bons em tudo. Então, sempre colocar um com o outro para ajudar é interessante. E aí também, no caso do déficit, quem tem déficit de atenção, botar um que não tenha, e que ele, de repente, saiba alguma coisa que esse outro não saiba tanto. Mesmo que tenha déficit de atenção, tem áreas que ele é melhor. Então, tu vai botar com aquele que não é tão bom, mas que não tem déficit de atenção. E aí eles vão poder se ajudar mutuamente. Então, isso é uma coisa boa, porque não sou, eu vou botar alguém para me ajudar. O outro é aquele que auxilia, que fica com aquela responsabilidade de auxiliar o colega, né? E às vezes aí fica, inclusive, brabo e chateado, porque tem que ficar cuidando desse colega. E o outro é o doente que precisa de ajuda. Quando tu faz desse jeito, os dois são bons, os dois precisam de ajuda e os dois vão só se auxiliar. E vão somar e aí ser mais. Então, ninguém é mais do que ninguém naquele momento. Permitir que o aluno possa se mexer, deixar sair quando necessário e fazer dele seu auxiliar. Então, principalmente com o hiperativo, dá para fazer uma das combinações, quando ele vê que ele não está se aguentando mais, que ele avise, vocês podem combinar, inclusive, um sinal, alguma coisa que ele faça, que tu já sabe o que é, para ele não se expor, e aí tu manda ele fazer alguma coisa, tá? Ou permitir que daí ele diga, eu quero ir no banheiro, e ele vá no banheiro, dê um tempo para ele voltar, para que ele possa, então, fazer essa coisa do se mexer adequadamente. Então, ele não precisa estar simplesmente, impulsivamente, levantando e saindo correndo, porque ele não aguenta mais. Ele vai pedir permissão e vai sair com a permissão. Então, tu faz uma adequação a essa necessidade dele. As instruções têm que ser diretas, claras e curtas, sempre objetiva. Quando tu começa a explicar muito e dá muita explicação, ele vai se perder na explicação. E aí, daqui a pouco, ele já não sabe mais o que ele tem para fazer. Então, instruções curtas, claras e objetivas. Perceber quando o aluno sai do ar e buscá-lo de volta. Então, quando tu perceber que tu tá lá falando e ele o olhar dele já foi já saiu dali onde tu tava, já foi pro canto, já foi para cima, já foi para baixo, dá uma caminhada na sala, mexe com um, mexe com o outro e mexe nele e traz ele de volta. Não enfatizar o fracasso, então, o que a gente falou antes, seja positivo com o seu aluno. Tenha momentos lúdicos de aprendizagem, então a gente falou também nisso, a aprendizagem ela deve ser ativa, deve ter momentos lúdicos, para que isso se torne mais prazeroso. Proporcionar um ambiente acolhedor, demonstrando calor e contato físico, de maneira equilibrada.
Uma coisa importante é que, assim, normalmente, aquele aluno que não tem déficit de atenção é aquele aluno que a professora mais abraça, faz um elogio, e ele também quer, mas o professor já está de saco cheio dele, já não quer mais nem ouvir, não quer nem perto. Então, poder mostrar que ele também ser acolhedor com ele, poder dar um abraço, não demasiado, mas ter esse contato como tem com os outros. Favorecer oportunidades sociais e proporcionar trabalho de aprendizagem em grupos pequenos, pois em grupos menores as crianças conseguem melhores resultados. Na verdade, aqui a gente consegue duas coisas. Então, o grupo pequeno, normalmente para quem tem déficit de atenção, é em torno de 3, 4 no máximo, onde ele possa fazer algo nesse grupo, e ele possa ser ajudado nesse grupo, e ser ativo no trabalho, e aí também com isso oportunizar não só a questão de aprendizagem educacional, mas também social, porque se ele conseguir trabalhar no grupo, se ele conseguir, essas pessoas do grupo vão se tornar amigos dele, não vão rechaçar também ele, então vai ser mais fácil. Permanecer em constante comunicação com o psicólogo, orientador da escola. Este é o melhor ponto de ligação entre a escola, pais e médico. Então, se a criança já tem atendimento, você já tem o diagnóstico, é bom estar sempre mantendo, né? Às vezes o orientador pode ser o elo de ligação entre o psicólogo, a escola, pais, enfim, poder estar trocando sempre o que está acontecendo em sala de aula, o que está conseguindo, o que não está conseguindo, pedir ajuda para quem está atendendo ele, psicólogo, ou neuro, ou, né, aquele que está mais perto. Normalmente o psicólogo acaba tendo um atendimento mais de exatamente trabalhar todas essas dificuldades dele. Às vezes também tem um psicopedagogo que está trabalhando com ele. Então, poder entrar em contato com essas pessoas, ver quais são as coisas que, de repente, podem ajudar para vocês, dicas para vocês em sala de aula. Uma outra coisa importante, nós vamos falar isso também, isso nós estamos falando de quem já tem e vem com diagnóstico. Vocês, como professores, não têm a obrigação e nem devem ter como obrigação fazer um diagnóstico. Vocês podem ver com tudo isso, ter uma ideia, e bom, tá aqui, eu estou percebendo os sintomas, eu estou vendo, e eu preciso, né, de ajuda para essa criança. Vou chamar os pais nessa escola. Se vocês chegarem para esses pais e já disserem para os pais, teu filho tem problema, teu filho incomoda, teu filho precisa de ajuda, a probabilidade é deles se defenderem, porque vocês já chegaram falando um monte de coisa do filho dele. Então, eu sempre digo que o melhor jeito de começar uma conversa com os pais é ser empático com eles e dar colo. Então, começa perguntando, como é que o teu filho está em casa? Como é que vocês estão percebendo o fim do seu? Vocês percebem que ele tem alguma dificuldade? Vocês acham que ele está indo bem? Às vezes ele, não sei se ele incomoda em casa, não para quieto. Como é que é em casa? Ele consegue parar para fazer o tema? Perguntem para eles. Eles vão se sentir aos pouquinhos, vão começar a falar, e na medida que vocês darem mais corda para eles e mostrarem que vocês estão ali para ouvir e não para julgar, eles vão colocar no colo de vocês todos os problemas que eles também estão enfrentando em casa. E aí sim, aí vocês vão poder dizer, pois é, pai, a gente percebe isso, a gente imaginou que estava acontecendo em casa, tem algumas dificuldades que estão apresentando aqui também na escola, e até para saber se a coisa era aqui conosco, a gente, né, queria ver se isso também estava acontecendo em casa, porque a gente pode pensar que é algo maior, e a gente pensou em, quem sabe, vocês procurarem um psicólogo, um neurologista, para fazer uma avaliação da criança, para ver o que eles vão nos dizer. Então, não precisa já dar o diagnóstico para eles buscarem esse diagnóstico, né? Mas deem os sintomas, deem as coisas que vocês perceberam, que eles perceberam, para eles dizerem isso para o médico, né? Que ele não está conseguindo manter o foco, que ele não para quieto, né? Então, faz se vocês querem, a gente faz um parecerzinho para vocês levarem, daí sim, no parecer, vocês, olha, a gente percebeu alguns sinais que talvez nos sugeriram a possibilidade de um TDAH, mas gostaríamos de uma avaliação profissional para a gente poder ver o que a gente pode fazer para ajudar a criança. Vocês podem fazer um parecerzinho colocando todos os sintomas que vocês observaram em sala de aula, certo?
Então, esse é o nosso módulo de hoje. Aguardo vocês, então, na próxima semana para o módulo 2. Um abraço. Então, pessoal, a gente se vê. Eu vou colocar, então, agora, vai estar no Moodle, né, o vídeo, então vocês estão assistindo, e eu vou colocar algumas questões, eu vou abrir também ali o fórum, para se tiverem alguma dúvida, coloquem ali que eu respondo para vocês, e a gente vai conversando também ali no fórum, certo? E lembrando que a tarefa ali no fórum, a partir de tudo que a gente conversou, vocês pensarem em alguma criança ou da escola, ou que vocês conheçam, que tenham possam ter esses sintomas, que possam levar vocês a pensar que ele tem, e justifique, então, a partir disso que a gente viu, por que vocês acham que ele tem. Para mim ver se vocês conseguiram já compreender esse primeiro pedaço, se a gente tem que retomar alguma coisa. Tá bom? Um abraço.